Então, a aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão do que eu chamo de mecânica dos fluidos. Vocês fizeram a disciplina de fenômenos de transportes, né, no Cefet, que ela é ministrada por professores do departamento de mecânica. Então, eu gosto de fazer essa primeira introdução, recapitulando algumas coisas, alguns conceitos que vocês trazem nessa disciplina de fenômenos de transporte para o nosso conteúdo que vai ser aplicado aqui em hidráulica, tá bom? Bom, então a primeira parte a gente começa com as propriedades físicas dos fluidos e um pouco de definição de pressão. Nesse primeiro momento, eu acho que o importante é a gente tentar entender qual que é a diferença de fluido para um sólido, né? Então, fazer uma abordagem um pouco mais ampla, qual que seria essa diferença, né? Bom, a principal questão que diferencia, se a gente for pensar nos conceitos que a gente tem, que a gente traz lá do segundo grau, né, lá da física, e às vezes mais da química do que da física, a gente pensa na questão da coesão das moléculas, né, do tanto que das forças que aproximam essas moléculas dentro de um fluido ou dentro de um sólido. Isso é importante, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas aqui quando a gente fala mais da parte de ciência dos materiais, dessa parte física, de propriedades, né, dos materiais em si, né, e mesmo dos fluidos, a gente começa a entender que, na verdade, a diferença entre um sólido e fluido está com relação à resistência a uma tensão cisalhante. O que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um sólido e eu quero colocar uma tensão cisalhante nesse sólido, a maioria de vocês já deve ter feito a disciplina de ciências dos materiais, e eu aplico ali uma tensão cisalhante nesse sólido. O que vai acontecer com esse sólido, né? Ele vai deformar, ele vai resistir num certo momento, ele deforma e depois ele vai entrar naquelas fases dele, né? A fase elástica, a fase plástica, né? No caso do fluido, se você aplica qualquer tensão cisalhante, seja um gás, seja um fluido gás ou um fluido água, esse fluido ele vai escoar, né? Ele vai começar um movimento, né? Então, essa é para nós, principalmente na hidráulica, a principal diferença entre um sólido e um fluido, né? É essa capacidade de resistência ao que a gente chama de tensão cisalhante. Então, como expliquei, né, o sólido ele pode resistir a uma tensão por cisalhamento, por uma deformação estática, e o fluido não pode. Se a gente aplicar uma tensão cisalhante, novamente, no fluido ele vai sofrer um movimento. Bom, e aí a gente entra para a diferença entre líquidos e gases, né? De novo, a gente vai pensar naqueles conceitos que a gente vê lá da química, naqueles conceitos que a gente traz né, do início ali, do segundo grau, né, da questão da coesão das partículas, da coesão das moléculas, né? Mas para nós, principalmente aqui trabalhando em hidráulica, além dos efeitos de coesão, das questões das coesões das partículas, os líquidos eles vão diferenciar dos gases pelo fato deles formarem o que a gente chama de superfície livres, né? Então, quando eu pego um líquido e coloco ele dentro, por exemplo, de um recipiente, ele vai formar um plano, que é onde vai acontecer essa divisão, né? Líquido e ar, que a gente chama de superfície livre, tá? Essa superfície ela vai impor uma série de questões, o que a gente chama em simulações de condições de contorno. É uma região que para a gente é muito difícil da gente simular e conseguir resultados idênticos do que acontece na natureza, pensando que é uma região que tem uma variedade de forças e efeitos e fenômenos muito grandes nessa área. Então, quando eu tenho ali o líquido, o que acontece com esse líquido? Ele se acomoda, ele forma essa superfície, e essa superfície, é importante dizer, né, ela é formada principalmente pelo efeito de um campo gravitacional, né? Então, logicamente, eu estou falando disso nessa situação que a gente está vivendo aqui no planeta Terra, né? Mas se existe um campo gravitacional, essa superfície livre ela é formada, tá? Diferentemente dos gases, né, que se a gente coloca ele no recipiente, tem a questão das forças
coesivas, que são forças fracas, né? Então, as moléculas elas tendem a se expandir e não formam superfície livre, né? Raramente os escoamentos de gases estão ligados aos efeitos gravitacionais. Então, essa palavrinha aqui, gravitacional, para a gente em hidráulica, ela vai ter uma importância muito grande e daí a gente começa a esquecer um pouco dos conceitos, né? Não esquecer, mas não aplicar tantos os conceitos que vêm lá de fenômenos de transporte, porque, como eu disse, o fenômeno de transporte a gente vai estar trabalhando com os fluidos em geral, né? Então vocês devem ter visto algumas coisas de gases, algumas coisas de outros líquidos que eu vou falar para frente também, que é a outra delimitação que a gente tem na hidráulica. Bom, então aí aparece, né? Com relação à disciplina que a gente está fazendo aqui, que é a hidráulica, a gente vai esquecer um pouco os outros líquidos. Eu falo esquecer um pouco porque alguns a gente ainda vai retomar, vai utilizar, mas o grande esforço que a gente faz em hidráulica se concentra na disciplina, no fluido água, né? Então, é o fluido que para a gente é em questão, é o mais importante. Isso quer dizer que tudo que a gente estuda em hidráulica só vai ser aplicado para a água? Não, porque quando a gente fala de problemas relacionados a fluidos em engenharia civil, a gente tem vários tipos de fluidos. A gente tem a água, a gente tem o esgoto, a gente tem problemas de rejeito, por exemplo, que é uma lama, né? Todos esses fluidos, né, de certa forma, eles estão relacionados com a água. Em situações mais simples, eu posso simplificar o problema e utilizar equações que são vindas da hidráulica, que trata praticamente do fluido água. Então, daí a importância dessa disciplina, né, que ela é bem abrangente para uma série de questões, que é o que eu vou falar no próximo slide, mas que todo esse conteúdo da hidráulica, ele pode ser aplicado para outros fluidos. Logicamente, isso é uma simplificação, mas a gente tem essa possibilidade dentro do conteúdo da hidráulica, tá? Bom, então aqui eu gosto de mostrar esse slide dizendo assim quais são as possíveis aplicações que a gente tem do conteúdo de hidráulica, né? Então a gente tem dimensionamento de estruturas hidráulicas, e essa foto que vocês estão vendo aqui, ela é uma estrutura que a gente constrói. Na verdade, vocês estão vendo duas estruturas hidráulicas, né? Isso aqui é uma usina hidrelétrica. A gente tem os vertedores, que são estruturas que dissipam a energia da água que sai do reservatório e chega nas partes de baixo do rio, que a gente chama de jusante. E a gente tem também aqui a escada para peixe, né? Que é um canal hidráulico, que a gente vai ver a última parte da disciplina, essa parte de canais hidráulicos. Os conteúdos de hidráulica também eles são aplicados na área de gestão de recursos hídricos, né? Alguns de vocês já devem ter feito a disciplina de hidrologia. Então, muitos dos conceitos que a gente aplica lá, né? A gente vai falar um pouquinho das equações da continuidade e tudo mais, estão relacionados com a parte de hidráulica. E por fim, né, a outra coisa que a gente utiliza é no dimensionamento de tubulações, né? A gente tem o dimensionamento de instalações hidráulicas prediais, ele é feito utilizando todos os conceitos que a gente vê da hidráulica. Então, na verdade, a gente tem uma aplicação bem grande das ferramentas que a gente vai ver aqui em hidráulica, tá bom?